Quero começar agradecendo o incrível trabalho da equipe TGT na edição dos vídeos e meu agradecimento especial à minha esposa Mariane e a você que mandou mensagem, comentou, deu aquele apoio e até ligou. E uma dessas ligações foi de um grande amigo perguntando quando eu ia falar do meu acidente, que eu tive 6 horas de amnésia. Eu assumo, foi total vacilo meu e prometo contar mais pra frente. Agora, como combinamos, eu relato os fatos que levaram a minha vida do céu para o réu. Rápido resumo: farol vermelho, carro invade a faixa azul da CT, aquela que protege motociclistas, colisão na minha moto. Acertamos de resolver tudo direto sem o seguro, o responsável decidiu não pagar pelo prejuízo. Alerta! Eu esqueci de avisar no episódio anterior, no dia seguinte eu fiz o boletim de ocorrência online. Faça o BO. Independente da gravidade, se o acidente foi leve ou feio, registre e faça isso de cabeça fria, ok? Decidi entrar na justiça, começa um novo desafio, precisava saber por qual caminho seguir. Seria pelo JTC, Juizado Especial Cível, popularmente conhecido como pequenas causas. O processo costuma ser mais rápido, a contratação de advogado é opcional, o valor da causa são até 40 salários mínimos, mas importante, se for recorrer da decisão, aí é obrigatório contratar advogado. Ou na justiça comum, não há limite do valor para a causa, permite a realização de perícia técnica quando necessário, já é obrigatória a contratação de advogado e o processo costuma ser mais demorado. Cada caso é único. O que funciona para uma situação pode não ser ideal para outra. Por isso, é fundamental contar com assessoria jurídica especializada antes de decidir. No meu caso, eu optei pelo juizado especial. Achava que estava fazendo a coisa certa e aí inicia a segunda parte dos meus problemas. Como o abençoado não honrou nosso acordo, acionei o seguro para fazer o laudo. A minha pólice não cobre a franquia. Ela tem guincho, roubo e dano a terceiros. Você lembra quando eu disse que a consciência é o melhor travesseiro? Pois bem, se eu causo um dano ao meu patrimônio, eu arco com as consequências. Agora, se eu causo dano a alguém, precisamos assumir nossa responsabilidade. Como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Levei a moto na oficina, ficou lá por 2 semanas. Juntei tudo. BO, orçamentos, laudo, print das conversas. Só que aí chegou o final de ano, o fórum entrou em recesso. Consegui recuperar um pouco do meu equilíbrio. Chega um ponto que a gente já está no limite. É muita coisa acontecendo, pequeno espaço de tempo para resolver tudo. Você sabe como é, né? Só que em fevereiro de 2025, eu descobri que o motorista e a dona do carro entraram na justiça pedindo reparação dos danos. Sim, do mesmo carro que invadiu a faixa e bateu na minha moto. Para você ter ideia, o para-choque quebrou na minha perna. Se tivesse garupa, teria sido uma fratura ou coisa pior. Isso viraria crime. Ah, e mais uma coisa. O prazo para a defesa já estava correndo. Eu havia sido intimado, o oficial de justiça foi no prédio que eu morava, me mudei há mais de 1 ano e ninguém me avisou. Contratei a advogada, fomos para a audiência. Lá estavam motorista, dona do carro e 0 acordo. O processo seguiu para a fase de instrução, aquela que cada uma das partes apresenta as provas e o juiz decide. Cara, isso mexe muito com a nossa sanidade mental. Foram mais de 6 meses. Você fica revirando tudo, tentando entender onde errou, o que poderia ter feito diferente. E aí a ansiedade bate, começa a atrapalhar no trabalho, relacionamento. Até pra mim, que já passei por muita coisa, foi pesado. Chegou o grande dia. É um misto de alívio, de nervosismo, e eu levei como testemunha justamente a pessoa que presenciou eu combinando com o motorista que levaria a moto na General Osório para acertar os valores. O juiz foi direto ao ponto. Existe acordo? Respondi firmemente não. A minha advogada apresentou argumentos contra as alegações da parte contrária e a advogada deles tentou desqualificar minha testemunha. E foi isso. 2 semanas depois, a advogada me chama no WhatsApp. Oi, tudo bem? Você pode falar? Eu não sei como você reage a isso, mas em mim já aparece aquele bigode suado, me dá taquicardia, sovaco. A chance era de 50-50, né? Mas nem isso. Na hora que ela me ligou, o juiz deu ganho de causa para eles e me condenou a pagar o prejuízo. Se você está vendo isso e pensa, isso nunca vai acontecer comigo, eu pensava exatamente assim. Se tem uma das coisas que eu aprendi é de não confiar apenas em acordos verbais no trânsito. Registre tudo, faça BO, tire as fotos,
E aí, se for recorrer para a justiça, esteja preparado, porque o processo consome você. Essa história ainda não acabou? No episódio 3, eu vou ensinar o que fazer nos 30 primeiros minutos depois do acidente. Iremos debater essa questão de mobilidade urbana coletiva. No episódio 4, o passo a passo que eu usei para entrar com recurso. Muito obrigado, se cuide!